Hoje tu tens uma oportunidade que amanhã podes não ter. Podes te arrepender hoje dos teus pecados, reconciliar-te com Deus. Minha gente, hoje é o tempo do arrependimento. Todos nós violamos os mandamentos de Deus. E tu poderias dizer, mas irmão, eu nunca pequei. Eu poderia perguntar para ti, por acaso já olhaste em alguém e desejaste no teu coração? Tu poderias dizer, sim, simplesmente desejei. E a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que desejar em seu coração já adulterou contra aquela pessoa. E no dia de hoje, eu vim te trazer boas novas. Eu acredito que nessas novas que eu venho te trazer de hoje, é te apresentar a importância da cruz. Mas antes de falar da importância da cruz, é que nós temos as leis, nós temos os 10 mandamentos e nós violamos, nós transgredimos, nós violamos as leis de Deus. E por causa da transgressão, da desobediência dessas leis, a Bíblia diz que todos nós vamos passar por um segundo ponto que eu quero apresentar para todos aqui no dia de hoje, que chama-se eternidade. Dentro do ponto da eternidade, nós vamos encontrar consigo 4 subpontos. A ideia é, o primeiro ponto: todo ser humano vai morrer. Todo ser humano vai morrer. E também, depois da sua morte, todos nós vamos passar diante do julgamento de Cristo. Ou seja, não existe ser humano algum que não vai enfrentar, que não irá enfrentar o julgamento de Cristo. E após aquele julgamento, que eu quero partilhar com todos no dia de hoje, é que após esse mesmo julgamento, só existem 2 únicos caminhos. O primeiro é ou o céu ou o inferno. E todos aqueles que viverem desobedecendo as leis de Deus, aqueles que não decidirem aceitar Cristo, a Bíblia diz que esses serão julgados e serão lançados no inferno. E no dia de hoje tu poderias perguntar, mas qual a necessidade disso? O que é que eu devo fazer então? O que eu vou te dizer simplesmente, eu vim te pregar Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Jesus obedeceu toda a lei consigo, e por causa da obediência dessa lei, toda a lei se cumpriu em Jesus, conforme está na Bíblia. E o que deves fazer simplesmente é aceitar Jesus. E tu poderias perguntar, que passagem bíblica eu posso encontrar? Romanos capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte, que se com a tua boca confessares ao Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. E no versículo 10 do capítulo 10 do livro de Romanos do Novo Testamento, diz, porque com a boca a confissão é feita e com o coração se crê para a justiça. Por causa da desobediência, a palavra de Deus diz que o pecado faz separação. A desobediência, o fruto dessa desobediência, faz separação entre o homem e Deus, e entre o seu Criador. E por causa disso nasce toda a sorte de ódio, de inveja, de raiva, toda a sorte de sentimentos maus, nasce dessa separação em que há entre o Criador, que é Deus, e o ser humano, que é homem. É uma mensagem muito séria, porque nós, se nós não estivermos bem com o Criador, nós não poderemos estar com Ele porque Ele é santo, Ele é puro. E o grande problema da humanidade está que nós falhamos contra Ele. Nós fizemos aquilo que Ele não aprova. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Todos pecaram, seja mais velho, mais novo, mais idade, pessoas mais novas, mais velhas, todos pecaram contra Deus. Só há uma resposta que nos possa trazer de volta a Deus. Só há um Salvador, só há um caminho, verdade, só há um caminho, e se chama Jesus. Só Jesus pode salvar a humanidade perdida. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus é o caminho. Nós não podemos confiar em nós próprios para adquirir a vida eterna. Nós somos falhos. A palavra de Deus diz, porque o salário do pecado, todos pecam, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e todos pecaram contra Ele. Todos pecaram contra Deus.
E o salário desse pecado é a morte, é a separação do Criador, a separação do inferno, do grande Deus. Mas há boas notícias. Jesus Cristo, Amém. Salvador. Glória a Deus. Jesus Cristo, Senhor. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Querem calar a mensagem do Evangelho, querem tentar parar com a mensagem do Evangelho, mas não. O Senhor é que vai romper as barreiras. Deus é que nos dá ousadia para pregar um Evangelho. Jesus morreu por nós há 2000 anos atrás, sofreu por nós, morreu pelos nossos pecados. Ele pagou preço de sangue por nós. Jesus Cristo pagou preço de sangue por nós. O sangue foi vertido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E Jesus diz hoje para vocês, as primeiras palavras foram: arrependam-se e creiam no Evangelho, arrependam-se e creiam no reino de Deus. Hoje é a vossa oportunidade de salvação, a oportunidade de arrependimento. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Escolhe hoje a quem quer servir. Ó Deus, ó Satanás. A palavra de Deus também diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse que vem dar vida e vida com abundância. O caminho para a salvação é Jesus Cristo. Ele é que nos vai salvar. Para aqueles que me estão a ouvir, arrependam-se hoje e creiam no Evangelho. Ouçam com atenção. Hoje é o tempo de vocês se arrependerem e se reconciliarem com Deus. E o que é o arrependimento? É voltarem-se do vosso caminho, é escolher outro caminho. A Bíblia diz que aos olhos do homem existe um caminho que para ele parece ser o mais correto, mas que no fim leva à perdição. Só existe um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade incomoda-nos. O caminho verdadeiro incomoda-nos, porque nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. Mas nós não criamos o universo nem as leis. É Deus que define. É Deus que define quais são as leis, as regras. É Ele que diz como é que nós devemos nos comportar. É Ele que diz como é que nós devemos agir. Não somos nós. A nossa vontade leva-nos para a perdição. Mas Deus, Ele quer reconciliar-se com cada um. Deus, Ele quer reconciliar-se contigo hoje, se tu somente te arrependeres dos teus pecados. Não importa quem tu és ou aquilo que tu fizeste. Deus tem um propósito para a tua vida. Ele está disposto hoje a receber-te de novo. Não te escondas mais de Deus. Volta-te dos teus caminhos ruins e que ofendem ao Senhor. E deposita a tua fé em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só existe salvação em Jesus. E Jesus está vivo. E quem está vivo dá vida. Buda não está vivo. Maomé não está vivo. Jesus Cristo, Ele vive e está a voltar.